mais uma semana abençoada que o Senhor nos concede. E eu quero tratar com vocês ao longo desses 5 dias. Eu quero tratar uma nova série, queridos. Essa vai ser nossa segunda série e essa série se chama Aprendendo a Monitorar o Seu Coração. Queridos, eu quero que você reflita comigo como você tem reagido diante das situações. Nós vamos ter aí 5 dias juntos nessa jornada em que a gente vai aprender a monitorar o nosso coração. Se a gente olhar para a palavra de Deus, Jesus ele disse algo que ainda tem enormes implicações hoje. Jesus ele fala assim na palavra de Deus: o que sai da boca vem do coração, e então é do coração que vem os maus pensamentos. Queridos, o coração ele é um mistério. De fato, Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: quem pode entender o coração humano? Eu acho essa uma boa pergunta e a verdade é que ninguém consegue entender o coração. E eu super concordo com isso. E mesmo se nós começarmos a entender o nosso coração, certamente nós não poderemos controlá-lo. O que é mais um motivo para nós aprendermos a como monitorar o nosso coração. Queridos, às vezes tem coisas que nós não sabemos, mas essas coisas podem machucar a gente. Eu acabei de voltar de uma viagem muito especial, uma viagem que eu fiz com meu esposo para a Itália. Foi uma viagem maravilhosa, mas no último dia aconteceu uma situação inesperada e de repente as rodas do carro que nós tínhamos alugado foram roubadas. Talvez você também já passou, de repente alguém pediu o divórcio para você. De repente, talvez você está passando por alguma situação em que o seu filho, as notas dele caiu na escola e as atitudes do seu filho começou a mudar. De repente, talvez você está acostumado aí com um passatempo inofensivo e esse passatempo começa a se tornar um hábito destrutivo. Talvez do nada palavras que alguém fala para você, essas palavras são devastadoras e perfuram a sua alma. Queridos, muitos de repente. É isso que eu quero que você pense. Quais são os de repentes que têm acontecido aí na sua vida? Eu te dei um exemplo. Eu acabei de passar por uma situação com meu esposo e isso me fez refletir à luz da palavra de Deus e por isso que eu queria fazer essa série com vocês essa semana. Como nós temos reagido diante das situações? Como nós conseguimos aprender a monitorar o nosso coração, queridos? Todos nós talvez já vimos, sentimos até, às vezes a gente já causou alguma coisa por conta dos de repentes que acontecem na nossa vida. Queridos, o coração, se a gente pensar, o coração ele se infiltra em todas as conversas. Tudo é ditado pelo coração. As nossas vidas, elas emanam do coração. Se você parar para pensar, nós vivemos, nós educamos filhos, nós lideramos, nós nos relacionamos, nós somos românticos, nós confrontamos, nós reagimos, nós respondemos, nós instruímos, nós administramos, nós solucionamos problemas e nós amamos de coração. O nosso coração, ele afeta a intensidade da nossa comunicação. O nosso coração, ele tem o potencial de exagerar a nossa sensibilidade e as nossas insensibilidades. Cada área da nossa vida se cruza com o que está acontecendo no nosso coração. Eu quero que você entenda isso. Tudo passa pelo coração. Tudo. E aí, queridos, por que eu quero fazer esse devocional hoje? Eu quero que eu e você, nós possamos pedir a ajuda de Deus, que nós consigamos ter essa coragem de pedir a ajuda de Deus para que o Senhor nos ajude a vigiar, a entender e a purificar o nosso coração. Eu creio que o Senhor ele está ansioso para nos responder. Eu creio que o Senhor quer nos mostrar como substituir velhos maus hábitos do nosso coração por hábitos novos, hábitos melhores. E eu creio que o Senhor ele está ansioso
para nos ajudar a nos tornarmos mais parecidos com o seu filho. Queridos, fique comigo. Nos próximos 4 dias desses devocionais que nós vamos fazer essa semana, nós vamos ver 4 inimigos do coração que todos nós enfrentamos. E aí eu quero que você reflita nisso. O que será que os seus pensamentos, o que será que suas palavras, o que será que suas ações revelam sobre o que está acontecendo no seu coração? Que você possa refletir nisso em nome de Jesus. E o que eu quero deixar para vocês de mensagem, de você aí pegar sua Bíblia e ler. Queridos, nesse dia 1, nós leremos Mateus capítulo 15, dos versículos de 8 a 11, que diz bem assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Se você ler dos versículos também de 15 a 19, diz assim: Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, do coração saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Queridos, em nome de Jesus, que a gente possa aí estar juntinhos nessa nova série, que a gente possa refletir quais têm sido as nossas palavras, as nossas atitudes, como a gente tem reagido, quais são as nossas ações diante dos de repentes que acontecem na nossa vida. O que tem saído do nosso coração? Em nome de Jesus, eu peço para que você fique comigo, para que nós possamos, ao longo dessa semana, que o Senhor nos ajude a substituir os maus hábitos do nosso coração por hábitos novos, hábitos melhores, que nós tenhamos a coragem de pedir a ajuda de Deus nesse dia, para nós vigiarmos, para nós entendermos e para nós purificarmos o nosso coração. Como eu já falei, eu vou repetir aqui, nós teremos 4 inimigos do coração que nós trataremos ao longo dessa semana. Que o Senhor fale contigo, que você esteja atento à voz do Espírito Santo e que você entenda tudo aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Amém? Eu desejo que você tenha uma ótima semana, que você tenha um dia abençoado e que as suas ações reflitam a glória do Senhor. Deus te abençoe.